Bom, gente, vamos falar de embargos infringentes e de nulidade, né? Então, veja, esse aqui é um recurso, né, que vai caber, né, dando primeiro uma noção inicial, contra decisão de tribunal, tá? Então, você nunca vai ter embargo infringente de nulidade contra decisão de juiz singular, né? Por quê? Porque esse é um recurso que cabe quando eu tenho uma decisão que é não unânime. Isso é muito importante. Então, assim, juiz singular é um só, não tem como não ser unânime, né? Agora, no tribunal você tem, né, muitas vezes 3 desembargadores, por exemplo. Então, o que pode acontecer perfeitamente? Eu posso ter uma decisão em que 2 desembargadores votam pela condenação, né, e um vota pela absolvição, por exemplo, né? Então, essa é a ideia. É um recurso que vai procurar reexaminar essas decisões que não são unânimes, né? E, vejam, não vai ser em qualquer recurso, né? Então, são decisões não unânimes, basicamente, em recurso em apelação e também em recurso em sentido estrito. E aí, por derivação, vai ser possível também no agravo em execução, que acaba seguindo o mesmo rito do recurso em sentido estrito. Eu acho que eu já comentei isso com vocês algumas aulas atrás, tá? Então, em princípio, né, vai ser assim que vai funcionar. A gente vai ter esse recurso nessas situações apenas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, eventualmente, vocês vão se deparar com outras situações em que eu tenho decisão no tribunal, né? Então, por exemplo, julgamento de habeas corpus pode ser julgado pelo tribunal. Julgamento de revisão criminal, ela também pode ser julgada pelo tribunal. E aí, pode dar aquela vontade, né, de entrar com embargo infringente, se a decisão não for unânime. Isso não pode, muito cuidado, né? Por quê? É o princípio da taxatividade. Então, o que a lei fala é apelação e recurso em sentido estrito. Então, eu não posso pegar e ampliar, né, colocar outras hipóteses, além dessas que já são previstas expressamente em lei, tá? Então, se é apelação e recurso em sentido estrito, quando muito a gente vai aumentar para o agravo, né, que vai ser a mesma coisa que o recurso em sentido estrito, conforme vocês verão, tá? Muito cuidado com isso, né? Outra coisa importante que a gente diga, né, é que esse é um recurso que vai ser cabível sempre que a decisão for desfavorável para o réu. Então tem que ser um caso como aquele que eu falei agora há pouco, né, que eu tenho aí 2 desembargadores, né, votando pela condenação e um pela absolvição. Caso contrário, se for o contrário disso, não pode. Então se eu tiver, por exemplo, 2 desembargadores absolvendo, né, e um desembargador condenando, não vai caber esse recurso por parte do Ministério Público, né, para reverter a situação. Esse aqui é um recurso de defesa que sempre busca beneficiar o réu, tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, outra coisa importante. A gente vai encontrar aí muitos autores, né, dizendo que, na realidade, haveria 2 recursos diferentes, né? Um deles seriam os embargos infringentes e o outro seriam os embargos de nulidade, né? E que os infringentes seriam cabíveis contra questões de mérito e os de nulidade seriam cabíveis contra problemas processuais, né? Contra nulidades que eventualmente possam ter sido reconhecidas ou não ter sido reconhecidas ao longo do processo penal, tá? Então, gente, muito embora exista esse entendimento, né, existe também um entendimento no sentido de que é um recurso só. Então não tem um recurso chamado embargos infringentes, né, e um outro chamado embargo de nulidade. Seria uma coisa só chamada embargos infringentes e de nulidade, né? Na prática, os advogados costumam sempre escrever embargos infringentes e de nulidade e suscitam tudo lá mesmo, né? Até por uma questão de economia processual, fica mais fácil assim, né? Já pensou? Você tem um processo lá que tem problema de mérito e tem problema de nulidade, você vai ter que fazer 2 recursos, né? Vai ter que discutir a questão 2 vezes. Não faz muito sentido, né? Muito melhor será você julgar isso com um recurso só, de uma vez só, tá? Então é por isso que me parece, né, mais correto você falar em um recurso só, chamado embargos infringentes e de nulidade. Mas alerto vocês de que tem autores que acham que não, né? Que são 2 recursos diferentes. Mas assim, na prática é a mesma coisa, né? Os 2 são contra a decisão não unânime, decisão não favorável ao réu, né? A única diferença é o que você vai discutir, se é o mérito ou se é alguma questão processual, tá? Gente, algumas características do recurso, que eu já falei, outras ainda não. Então, primeiro, né, cabíveis apenas em segunda instância, né, decisão do tribunal, em julgamento de apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução. Tem que ser uma votação não unânime, uma votação desfavorável ao réu e, muito importante, esse aqui é um recurso que não é totalmente abrangente, né? Então não é um recurso livre. O advogado ele não pode chegar lá e pedir qualquer coisa nas razões do seu recurso. Ele tem que se limitar ao voto vencido, tá? Então assim, pergunta que seria boa para a prova, né?
Em embargos infringentes, eu posso pedir absolvição? Pode, desde que o voto vencido seja nesse sentido. Porque o que pode acontecer, por exemplo, eu posso ter o voto vencedor colocando lá uma condenação, né, de 20 anos e o vencido uma condenação de 15 anos. Então, se for um caso desse, você não pode pedir absolvição. Qual que é o máximo que você pode pedir? O acolhimento do voto vencido, né, ou seja, 15 anos. Em vez de colocar 20 anos, colocar 15. Isso é o máximo que você consegue fazer. Você não consegue extrapolar o voto vencido. Tá? Então, é um pouco diferente do recurso de apelação, porque quando você tem um recurso de apelação, você pode reexaminar tudo que envolve aquele processo. Né? Então, tudo entra em discussão de novo. Aqui não. Né? Aqui a gente vai ter essa limitação. Tá? O máximo que você pode pedir é o voto vencido. Né? Se você extrapolar o voto vencido, está errado. Né? Isso não poderia ocorrer. Bom, processamento, né? Então como que vai ser isso? Prazo de 10 dias, né, para você dirigir o seu recurso ao relator. E cuidado, aqui, diferentemente de outros recursos em processo penal, você vai fazer a interposição já juntamente com as razões. Né? Então eu falei para vocês que muitas vezes em processo penal, né, você tem uma coisa que é a interposição do recurso, que é apenas dizer que você quer recorrer, e tem um outro momento, né, que é você juntar as razões, você dizer por que você está recorrendo. Aqui é tudo junto. Você interpõe e junta as razões todas no mesmo ato, tá? Cuidado que é diferente no roteirinho de vocês, coloquei até em negrito para que vocês não errem isso. Quem que julga, gente? O mesmo tribunal que deu a decisão, tá? Então, ele não vai ser julgado, né, pelo STF, pelo STJ necessariamente, não. Então, se for o TJ que deu a decisão, não unânime, é o TJ que vai julgar. Se for o TRF, vai ser o próprio TRF, tá? Então não vai para outro lugar. Ele vai ser julgado aqui por uma das câmaras do tribunal na sua composição plena. Porque os tribunais, gente, acho que vocês sabem disso, eles são divididos em câmaras, né? Então tem primeira Câmara Criminal, segunda Câmara Criminal, Câmara Cível. E essas câmaras são divididas em turmas julgadoras, normalmente compostas por 3 desembargadores. Né? Você vai ter essa composição por 3 desembargadores. Então, você pega e junta a Câmara toda, né? E aí elas analisam se vão manter aí a decisão que foi vencedora ou se acolherão o voto vencido, tá? Essa é a ideia. Esse é um recurso, né, que tem efeito regressivo, ou seja, existe aqui a possibilidade de juízo de retratação, exatamente como acontece lá no recurso interdistrito, né, já tinha comentado isso com vocês, e também tem efeito suspensivo, tá? Efeito suspensivo, ele suspende os efeitos da decisão enquanto estiver sendo apreciado. Né? Gente, uma observação muito importante, né? Eu falei para vocês que esse aqui é um recurso privativo da defesa. Bati bastante aqui na tecla de que eu preciso de uma decisão não unânime, mas desfavorável ao réu. Né? Não adianta nada eu ter uma decisão não unânime, mas que é favorável ao réu. Tá? Então eu falei isso. E aí, com base nessa questão, a gente pode pensar numa interessante questão que pode, inclusive, ser pedida na prova. Né? Boa pergunta para a prova está chegando, sempre interessante a gente lembrar, né, de coisas que podem ser pedidas. Que é a seguinte, muito cuidado com isso. Será que o Ministério Público, né, por meio do promotor de justiça, ele pode interpor esse recurso? Lembrando que é um recurso privativo da defesa, né? Então será que o promotor pode? Vejam, talvez vocês se assustem, se surpreendam com a resposta, mas eu vou dizer para vocês que pode. E pode por quê? Né? Porque o promotor não é necessariamente um órgão acusador. Cuidado com isso. O promotor, ele é defensor do interesse público, né? Por isso que é Ministério Público. Ele é um promotor, não é de acusação, ele é promotor de justiça. Então não tem absolutamente nada que impede, gente, pode soar um pouco estranho, né? Mas não tem nada que impede o promotor de recorrer, né, para beneficiar o réu. Então você pode fazer isso, né? O promotor pode interpor esse recurso aqui sim, desde que seja para beneficiar o réu. Então ele pode fazer às vezes até do advogado do réu. Se ele acha que o voto vencido é mais justo que os votos vencedores, ele pode interpor o recurso e pedir, né, que assim seja, tá? Não tem problema nenhum. Uma última questão diz respeito ao regimento interno do STF, que vai trazer aqui algumas regrinhas a respeito da questão aqui dos embargos infringentes e de nulidade, tá? Então assim, você vai ter esse recurso no STF quando forem ações penais originárias de lá, né? Que é uma coisa meio rara, né? Vocês sabem que normalmente a ação penal começa no STF quando tem alguma prerrogativa de função, quando existe algum motivo, né, para que assim seja. Então, normalmente não chega lá por recurso, né, originário do STF. Mas se for originário do STF, né, o que vai acontecer?
O regimento interno do STF diz que cabe embargos infringentes, mas que eu preciso ter aqui 4 votos divergentes. Tá? Então eu teria que ter 4 votos, né? Porque lá no STF cada turma é composta por 5 ministros. Então eu teria que ter aí 4 votos divergentes. Esse entendimento já foi modificado pelo Pleno do Tribunal. Tá? Ele diz que bastam 2 votos. Então assim, um voto só não adianta nada. Né? Um voto não caracteriza essa divergência. Né? Mas se eu tiver 2 de 5, ainda são votos vencidos, né? Mas eu tenho aí essa possibilidade de entrar com os embargos infringentes. Tá? E uma outra coisa que o Pleno também exige é que essa divergência seja qualificada. Ou seja, o voto divergente tem que ser absolutório em sentido estrito. Ou seja, reconhecendo, né, o mérito da absolvição. Ele não pode, por exemplo, votar pela absolvição por extinção da punibilidade pela prescrição. Tá? Então é bem mais restrito aqui no STF, né? A gente tem essa possibilidade aqui dos embargos infringentes do que no TJ ou no TRF, tá bom? Mas, gente, sobre embargos infringentes, isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Não percam agora na sequência os embargos de declaração. Muito obrigado e até já!